a todos, sejam bem-vindos ao programa Seu Direito em Pauta, onde você irá aprender um pouco mais sobre os seus direitos e sobre como administrar as suas finanças. Eu sou Elisiane Moreira, apresentadora, advogada e educadora financeira, e hoje eu recebo aqui em nosso estúdio a doutora Jéssica Queiroz, que é advogada especialista em ações de erro médico e dano estético, já foi presidente da Comissão de Direito à Saúde da OAB Paraná, para conversarmos sobre direito médico e da beleza. Seja muito bem-vinda, doutora Jéssica, um prazer tê-la conosco. Obrigada, Elisiane, prazer é todo meu, agradeço o convite. Com certeza vai ser muito esclarecedor e eu já gostaria de começar perguntando quais são os principais direitos que os pacientes possuem em caso de erro médico em cirurgias plásticas ou procedimentos estéticos, o que é tão comum atualmente, né, doutora? Perfeito, então vamos lá, né? A gente teve depois, aí principalmente da pandemia, né, uma questão de um aumento exponencial de procedimentos estéticos dentro aí do Brasil, tá? Então, em casos, né, de que o paciente entende que teve algum erro, né, no procedimento, o que é isso, né? É que houve ali por parte do profissional uma negligência, uma imperícia ou uma imprudência. O paciente, ele deve, então, buscar uma reparação de algo que ele entende, né, que não deu certo com o seu procedimento. Então, para isso, né, o paciente vai entrar com um processo judicial, buscando essa reparação. E é interessante, a gente vai conversar mais sobre isso, mas a insatisfação do paciente, então o paciente não gostar do resultado, não significa que houve um erro. Isso né? é interessante de falar, né? Então não é tão subjetivo assim, existem alguns critérios claros aí para que se constate aí o erro médico de fato, né? Exatamente, é algo bem complicado, né? Muitas das vezes a pessoa fala assim, nossa, a olho nu eu consigo ver, né, gritante o erro do profissional. E tem situações que ocorrem, o erro profissional tem, mas também tem outras que o próprio organismo do paciente reagiu daquela forma, né? Os cuidados posteriores do paciente também não foram alinhados com o que deveria ser. Então isso traz sim, né, resultados negativos que não necessariamente tem a ver com o profissional. Exatamente. Então isso tem que ser muito apurado, né? E eu sempre oriento os nossos colegas advogados também a procurar a vara cível, né? E não um juizado especial, porque a gente vai precisar fazer uma perícia para analisar toda essa situação. Interessante falar, porque isso não está contemplado aí no juizado especial, né? Então, necessariamente área cível. Exatamente. Muitos acabam entrando no juizado pelo valor da ação, né? Mas quando se chega naquela fase de avaliar efetivamente houve um erro do profissional, e a gente até traz certas críticas para esse nome erro, né? Sim. Ali. Então a gente gosta de falar em falha na prestação dos serviços, né? Falha técnica na prestação dos serviços. Para que se avalie, vai precisar necessariamente, né? Então eu trabalho bastante na defesa dos profissionais. E uma das alegações que a gente traz num processo como esse, dentro de um juizado especial, é a necessidade, né, imprescindível de perícia. Claro. Então, pedimos ali um arquivamento. Por isso que é importante que os advogados saibam conduzir bem o processo, porque senão ele tem um transcurso, né, de tempo grande para se não ter uma resolução. Uma efetividade, né? Exatamente. E, doutora, quando uma cirurgia plástica não atinge, então, esse resultado desejado ou causa danos, como que é feita essa distinção entre um erro médico e uma complicação inerente ao procedimento? E que eu creio que tem a ver até com a perícia de fato, né? Exato. Para isso, a gente faz, né, a parte da perícia, tá? Então, precisa, para se mostrar, muitos procedimentos, eles têm inerentes, né, a questão do procedimento, a fase que vai passar até chegar a um resultado. Então, por exemplo, o paciente que chega e fala, olha, faz 3 meses que eu fiz uma cirurgia plástica e não estou contente, teve algum erro. Uma cirurgia plástica, ela demora no tempo para se ter um resultado final, né? Então é muito pouco ainda, né? Um transcurso laboral de 3... De poucos meses, talvez não esteja sendo... Não tenha sido alcançado o resultado final do procedimento. Então a gente, né, assim, até agora na parte do paciente, né? Como que eu atuo em determinados casos. Então chega um paciente trazendo uma situação e nós encaminhamos a um assistente técnico, a um médico, isso tudo antes de se aventar a possibilidade de um processo, né? Então, esse assistente técnico vai analisar, vai verificar prontuário, vai verificar fotos, vai conversar com o paciente e ele vai fazer essa análise preliminar.
Uma triagem mesmo, uma avaliação. triagem, sim. Entendi. Porque muitas das vezes, né, é algo inerente ao procedimento, não é algo que você gostaria, mas ele pode acontecer, tá? Então, tecnicamente falando, o profissional fez tudo o que lhe cabia. Porém, o resultado, né, veio ali maculado, tá? Então, a gente logo chega numa parte que é a questão de informar, né, que é diferente também, né? Então, faz toda essa análise e eu oriento, né, todos os colegas a fazerem dessa forma para se ter o máximo ali de informações e entender, não, realmente houve um erro no procedimento. E qual foi o erro? Então, o que se fez a mais ou o que se fez a menos também. Né? O que deveria ter sido feito, qual passo dentro da técnica que o profissional deixou de adotar e que trouxe aquele resultado danoso para o paciente. Claro. Então, é muito importante ter esse conhecimento prévio, não deixar para se trazer isso dentro de um processo, exato, ali na fase pericial, porque muitas das vezes você chega nessa fase e constata que não houve erro do profissional. Então, o paciente, né, é uma mera insatisfação. É uma mera na maioria das vezes. Exato. E é claro, né, a questão estética até tem a obrigação de resultado, porque nenhuma pessoa em sua consciência vai passar por um procedimento estético para ficar menos belo. Para piorar. Né? Sim. Então ele busca um embelezamento, né? Existe um objetivo ali em relação ao resultado. Exatamente. Então, a gente tem essa premissa, né, do entendimento de que se o profissional está trabalhando nessa seara, ele tem que trazer um embelezamento para... Existe uma responsabilidade, então, pelo resultado, diferente de outras áreas do direito. Exatamente, exatamente. Então, as demais áreas da saúde, por exemplo, é uma obrigação de meio, né? Então, os meios, até porque a gente não tem como prometer uma cura, por exemplo, né, na medicina. Agora, quando a gente fala de questões estéticas, se tem, sim, o entendimento majoritário, inclusive do STJ, de obrigação de resultado. Né? E o que isso traz, né, uma aplicabilidade prática para os nossos colegas advogados entenderem. Nós temos a presunção de culpa. Então, quem tem que provar, né, que agiu ali dentro da técnica, né, que tem uma excludente, então, de responsabilidade naquele resultado final, é o profissional. E não o paciente. Então, a gente tem essa questão. Essa responsabilidade, né? Muito bom. E que tipo de indenizações os pacientes podem pleitear em casos de dano estético? E quais fatores são levados em consideração na determinação dos valores aí de indenização? Já que estamos falando de resultados que, por vezes, são irreversíveis, né? Não é fazer, existe a indenização nesse caso, então. Isso mesmo. A gente tem, né, o famoso dano moral, né, que os pacientes conhecem bem, então, trazendo a aplicabilidade prática, né, o procedimento estético, ele vai muito além do procedimento em si, ele tem, né, uma questão de uma realização de um sonho, né, ali, sim, verdade. Com relação a questão psicológica mesmo, isso, né, realização e tudo mais. Pessoas que já estão com a autoestima extremamente baixa e buscam no procedimento estético, né, elevar essa autoestima, então por questões pessoais diversas, então ali é projetado muito no procedimento estético, não é apenas a estética em si, o embelezamento, mas tem muito psicológico por trás, né? Muitas pessoas falam, eu vendi um carro, eu fiz um empréstimo, né, para poder realizar esse procedimento estético, essa cirurgia plástica, então tem muita questão envolvida e a frustração ao final, né? Sim. Então, se pleiteia, né, os tipos de indenização que a gente tem. O mais comum são o dano moral, né, por todo esse abalo, né, dessa expectativa criada, essa frustração ao final. E isso a gente alinha muito, né, orientando os profissionais a alinhar as expectativas do seu paciente. Se eu já tenho uma assimetria, por exemplo, nas mamas, e eu não vou conseguir corrigir com a cirurgia plástica, informe ao teu paciente que ela pode ficar maior ainda. Exato, é uma prevenção, uma forma de prevenir esse tipo de situação. Porque o paciente, ele acredita que ele vai, né, para esculpir existe um otimismo, corpo, né, isso, envolvido nessa expectativa que ele tem da cirurgia, que para ele é um sonho e vai resolver todos os problemas ali. Então, né, reforce o que pode ser feito, até que ponto essa cirurgia pode, né, alcançar, quais são as situações de reações adversas que pode se ter, né? Então, olha, você vai ficar com a cicatriz, vai ser nesse formato, dependendo do teu corpo, vai ter queloide, então vai ficar aparente, pode ser que dê estria, enfim, seja claro com o teu paciente, alinhe as expectativas, eu posso,
também, né? Isso diminui muito a questão de demanda. Um paciente que ele está informado, que ele tem consciência, né? Ele sabe o que ele vai passar e ele sabe os riscos que ele está se expondo. Não, eu quero atingir aquele objetivo, mas pode ser que eu tenha um resultado negativo aqui. Mas o geral vale a pena. Então, eu vou buscar Isso, é muito mais, às vezes, o sentimento de ser enganado, exatamente, né? Que gera, muitas vezes, um processo judicial nesse sentido. Exatamente, perfeito. Então, a gente tem essa questão do dano moral, que a gente consegue trabalhar muito bem um preventivo com o profissional para que ele leve ao paciente essa informação. Tem o dano estético, né? A depender ali do caso. Lembrando que o dano estético, ele não pode ser temporário. Muitas pessoas acabam se equivocando. Então, eu tive uma queimadura, por exemplo, de uma depilação a laser. Se não for permanente ou pelo menos duradoura no tempo, isso não é dano estético. Importante. Tá? Isso, então, é diferente mesmo. Exato. Então, a gente não vai ter não há o que reparar. Exatamente. Tá? Perfeito. Então, não é porque a pessoa teve, né, ali por um determinado tempo, uma mancha que sai. Então, por isso que é muito importante a perícia. Para determinar essa condição, essa cicatriz, essa mancha, ela é irreversível, não é? Né? Quanto tempo se estima no corpo da pessoa de perdurar. Então, a gente tem todas essas situações, né? Que é importante numa prova pericial, por exemplo, que um juizado especial não já tem não contempla. Perfeito. Então, o dano moral, o dano estético, o dano material. Então, via de regra, o que ela pagou por aquela cirurgia. O que ela gastou, né, ali após, então, eventual falha na prestação de serviço que ela teve, né, naquele meio para reparar. E se ela precisar de uma nova cirurgia, por exemplo, corretiva, também se é colocado. Isso, inclusive, a se liquidar numa fase de liquidação de sentença, porque muitas das vezes o paciente ainda não sabe quanto ele irá gastar, né, ainda está naquele processo. Então, não necessariamente você tem que arbitrar o valor logo quando você entra com a ação. Você já, né, tem uma média e pede isso na fase de liquidação de sentença quando se tiver. Perfeito. E a gente tem alguns novos aí que estão sendo trazidos também, que seria, né, que eu gostaria de comentar com relação ao dano temporal. Então, esse tempo que a pessoa investiu, o tempo de espera para se ter uma resolução positiva ou não, e o tempo que ela vai se utilizar para reparar essa situação, que ela poderia investir em outras áreas da vida dela, profissional, pessoal. Então, esse tempo que ela acaba perdendo, né? Isso também passa a ser contabilizado de certa forma. Exatamente. Então, até porque ela passar por uma pós-cirurgia, uma recuperação, 2 períodos aí ao invés de um. Exatamente. Tem pacientes que fazem 2, 3, 4 cirurgias para tentar corrigir, né? Sim. Então, isso está sendo trazido também aos tribunais, né? Como uma nova forma. Sim. E tentando ser autônomo ao dano moral. Mas, né, caso não tenha esse entendimento, que sirva para majorar, então, o valor do dano moral. Apenas, perfeito. E quais são as obrigações legais dos médicos antes de realizar esses procedimentos estéticos? Então, o que deve constar em um termo de consentimento é informado para proteger ambas as partes, por exemplo. Porque a gente falava sobre a prevenção, né? Exato. Então, nós chegamos na fase de informar, né? Então, eu sempre falo que nós temos 2 possibilidades de condenação dos profissionais. Uma na falha da prestação de serviço, então no conhecido como erro médico, e outra na falha no dever de informar. Então, esse paciente ele tem que ter as informações prévias à realização do procedimento. Então, eu tenho que saber qual é a indicação, qual é a contraindicação, as principais reações que podem ocorrer e os cuidados que eu devo seguir. Então, esses são os itens fundamentais que tem que ter num termo de consentimento livre e esclarecido. Tá? Então, a partir disso, né, eu tenho um paciente orientado, um paciente que vai saber os riscos que ele está se expondo e o tempo que ele tem com relação a essa situação. Eu quero me expor agora ou não. Eu vou, vou esperar um tempo e vou me organizar e vou realizar um procedimento. A informação, de qualquer forma, é sempre importante, né, doutora? Muito bom, conversa muito interessante e esclarecedora. Inclusive, a repórter Isabelle Almeida tem informações e dados muito interessantes sobre esse mesmo assunto e já é no próximo bloco. O programa Seu Direito em Pauta volta já.
Olá a todos, sejam bem-vindos novamente ao programa Seu Direito em Pauta. A conversa de hoje é com a doutora Jéssica Queiroz, que é advogada atuante há mais de 10 anos na área médica, para conversarmos sobre direito médico e da beleza. Por isso agora eu converso com a nossa repórter Isabelle Almeida, que tem informações muito importantes acerca desse tema. Isabelle, é com você. Olá, Elisiane, e a todos que nos acompanham aqui no programa Seu Direito em Pauta. Os processos relacionados a danos estéticos e cirurgias têm aumentado no Brasil. Entre 2020 e 2022, mais de 4,5 mil casos foram analisados pelo TJ de São Paulo, com indenizações somando 16 milhões de reais, em média 35 mil por processo. A maioria desses processos resulta na falha na execução e na comunicação entre o médico e o paciente, muitas vezes envolvendo a ausência de consentimento informado adequado, o que gera insatisfação e maior jurisdição. Profissionais devem estar atentos às regulamentações e os pacientes, por sua vez, devem exigir informações detalhadas sobre os procedimentos, garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Eu volto com vocês no estúdio. Bom, doutora, um número considerável aí de casos, né? Na sua experiência, quais são os erros mais comuns aí cometidos por profissionais da área de estética que levam aí essas ações judiciais? Então, Elisiane, nós temos, né, essa questão primária de falha no dever de informar, então dos pacientes não serem devidamente orientados com relação ao procedimento que eles irão realizar, se efetivamente está alinhado às expectativas, ao que eles buscam de resultado, se é efetivamente aquele procedimento ou não, né? Nós trabalhamos bastante nessa seara, onde o paciente fala, olha, não atingiu as minhas expectativas, eu busquei para uma determinada situação e não se chegou a ela, né? E os procedimentos estéticos, eles devem ser entendidos como um tratamento, não é um procedimento isolado. Perfeito. Né? Isso então, é importante ressaltar. Isso, então tem que ser claro para o paciente que se ele fizer uma ampola, né, de preenchimento, ele vai ter um resultado. Se ele fizer 2, 3, 4, ele vai ter outros. E muitas das vezes os pacientes, eles vêm com recursos limitados, né, financeiros. Então, eles buscam o máximo com menos possível. Exatamente. Então, tem que se alinhar, né, essa situação. Tem que se informar do que pode acontecer, mesmo que não haja ali uma responsabilização do profissional. Então, hoje a gente tem bastante questões, né, trazendo a exemplos práticos de uma mastopexia com prótese, por exemplo, né, que é uma cirurgia plástica nas mamas, de procedimentos minimamente invasivos. Nós temos a questão dos preenchedores, né, que agora a gente está tendo o caminho inverso, então, muito se colocou, né, pós-pandemia até meados aí do começo do ano, e agora está se buscando uma estética mais natural, estão removendo os preenchedores. Há uma busca pela reversão, então, do resultado Isso, anterior. Que a gente chama de desarmonização, né? Então, buscando essa nova fase da beleza. Mais né? natural. Mais natural. Então, os preenchedores, o Botox também, que é extremamente popular, mas que pode ter reações intrínsecas à própria colocação, independente do erro do profissional, sendo seguido, por exemplo, no paciente não seguir os passos que deve, né, nesse pós. Então, pode ter, por exemplo, uma pitose, que é a queda da pálpebra, né, por um determinado tempo. Então, o que nós conseguimos verificar é a questão do preventivo. Então, documentos muito bem redigidos, que o paciente entenda, e não adianta entregar o documento para o paciente, apenas você tem que sentar e tem que explicar, tem que tirar as dúvidas do paciente para que ele entenda o procedimento que ele vai submeter, os riscos que ele está exposto e o pós que ele tem que adotar. Possíveis resultados? Possíveis resultados, alinhamento da expectativa. Claro. Então, investir tempo com o paciente. Né? Sentar com aquele paciente, investir. E se ele está procurando um resultado que ele não vai alcançar com o procedimento que ele tem, condições financeiras para investir, isso tem que ficar muito claro também. E para os profissionais, registrado no prontuário deste paciente, que foi orientado, mas que o paciente, por questões financeiras, optou apenas, né? Por exemplo, por 4 seringas ao invés de 7. Pela limitação de recursos. Exato. Falávamos antes do programa, doutora, sobre essa inserção de novos profissionais nos procedimentos estéticos. Doutora, você crê que isso também influenciou, também aumentou o número de casos devido a essa nova era de procedimentos estéticos? Com certeza. Hoje nós temos, né, uma infinitude de demais profissionais além dos médicos. Então nós temos os dentistas, nós temos os farmacêuticos, nós temos os fisioterapeutas, nós temos os esteticistas. Então nós temos
uma ampla gama de profissionais que estão fazendo este trabalho, né? E abrindo as possibilidades para os pacientes. Então, nós temos valores, né, muito diversificados. Mais acessíveis. Né? E com isso, o número de procedimentos estéticos, ele aumentou exponencialmente, né? Então, naturalmente. É a demanda que foi, né, trazida como possibilidade, que antes era algo mais privativo, né? Exato. De determinados pacientes com maior poder aquisitivo, hoje é acessível a todos, né? Então, isso com certeza fez com que, né? E também a gente teve esse movimento com relação à beleza, né? Que cresceu muito. O Brasil é um dos melhores países na área da beleza, né? Tem muitos profissionais que vêm aprender aqui, pacientes que vêm realizar procedimentos estéticos no Brasil. Isso também é perigoso. Eu falo para os meus clientes, né? Que alinhem ali com relação ao retorno, né? Para ver o pós, enfim. Porque muitas das vezes vai ter um pós negativo e ele vai fazer um tratamento em outro país. E depois ele vai querer o reembolso em uma outra moeda. Então, também é importante, né, são mais entraves aí no meio do caminho. Exatamente, verificar pacientes de fora, né, claro. Do Brasil também é uma situação que acontece e que a gente tem que levar em consideração. Perfeito. E como que funciona essa responsabilização, então, do médico em casos onde o paciente não segue corretamente orientações pós-operatórias, como falávamos um pouquinho no primeiro bloco? A negligência do paciente, ela pode isentar o médico dessa culpa? Com certeza, com certeza. Isso a gente fala de culpa exclusiva, né, do paciente. Perfeito. Então, é um paciente que tem que estar orientado, ele precisa saber que ele tem que fazer algo ou deixar de fazer, né? Tem que se abster de uma academia por determinado tempo, claro. de uma atividade, ingestão de bebida alcoólica, viagens, né, de avião. Então, ele tem que saber que ele não pode fazer determinadas situações ou que ele tem que adotar determinados cuidados e ele não o faz. Então, primeiro ele tem que ser informado disso, né? E, sim, o paciente que não segue as orientações, nós temos muito a questão de o procedimento realizado e o pós. O pós é extremamente importante, perfeito, praticamente claro. 50%, claro. né, ali do resultado. Então, eu sempre oriento os profissionais. Fez a cirurgia plástica, fez o procedimento estético, tire foto. Isso. Mostre como você deixou o paciente. Como o corpo dele vai reagir é uma questão, isso tem que ser informado para ele também. E como ele deve cuidar, né, desse pós também. Então, tem pacientes que não cuidam adequadamente, que não seguem, né, ali os cuidados. Isso a gente consegue demonstrar em um procedimento judicial. Exatamente. E muitos, assim, fotos no Instagram, etc. Olha, não deveria estar na academia, daí posta na academia. Não, também, viajando. Claro. Então, a gente consegue demonstrar que as atitudes do paciente estão em desacordo com as orientações que ele recebeu. Então, muito a gente consegue demonstrar um pós inadequado e isso sim isenta o profissional. A gente demonstrando que não houve erro, né, desse profissional e que o dano sobreveio por uma culpa exclusiva do paciente. Sim. Isso é extremamente comum. Perfeito, e nada mais justo, né? Exato. E como que a legislação brasileira trata os danos estéticos decorrentes de procedimentos realizados por profissionais sem a devida qualificação, né? Então, qual é o papel do Conselho Regional aí de Medicina, ou CRM, nesses casos? Sim. Quando a gente tem profissionais que são imperitos, né, então eles não têm a formação adequada, para isso a gente está numa seara ainda, né, mais complicada. Então, dentro do direito civil, tá, ele vai passar pela verificação no seu conselho. Então, se ele era, por exemplo, um médico que estava atuando na seara estética, mas não tinha essa habilitação, né? Então, aí que vem o Conselho de Medicina para verificar, através de um processo administrativo, as sanções que serão ali dadas a esse profissional. Perfeito. Além disso, nós temos, né, a seara civil, onde vai se buscar uma indenização, e um profissional imperito já é algo muito negativo para uma defesa, né? Então, a gente já demonstra que ele não tinha aquela competência técnica para realizar aquele procedimento. Então, é uma chance de um dano, né, ali, moral, enfim, o estético, a gente vai verificar o que ocorreu, um reembolso, etc., muito grande, né? E também a gente tem a seara criminal, né? Então, ele irá responder pelo resultado. Então, se nós tivemos ali uma lesão corporal, né, que é muito trazido, tá? Agora, principalmente, os pacientes não estão entrando apenas na seara civil de reparação. Então, se teve alguma lesão, eles entram também na seara criminal, buscando essa reparação criminal. Então, se eu tive um resultado óbito, por exemplo, ele vai responder pelo homicídio, né? Então, vai depender muito da seara que nós vamos estar ali tratando. E algo que é interessante deixar claro, que o CRM ele só tem jurisdição
aos médicos. Então, se for uma situação, por exemplo, envolvendo um dentista, um fisioterapeuta, são esses outros conselhos que vão analisar na ótica administrativa. O CRM não tem essa autonomia toda, Isso, né? exato. Perfeito, perfeito. No contexto de erro médico em cirurgias estéticas, como que é feita essa avaliação pericial para determinar, então, se o dano foi causado por imprudência ou negligência ou imperícia do profissional? Então, hoje nós temos a questão muito da perícia indireta, então que vai se analisar os documentos, né, médicos, então o prontuário desse paciente, o prontuário da cirurgia em si, os materiais que foram utilizados, a forma que ela foi conduzida, se teve alguma intercorrência nessa cirurgia ou não, né, então toda essa análise. E também a questão do pós, né? Então, essa fase pericial, ela é muito importante e tem que saber conduzir muito bem. Nós sempre orientamos a ter um assistente técnico que vai analisar essa situação e vai fazer a fase dos quesitos, né? E verificando houve erro, não houve. Um checklist mesmo. Isso, exatamente. Perfeito. Ele vai fazer esse checklist. E também, quando se tem, né, a questão ali de que o paciente pode ter causado a si mesmo essa situação num pós equivocado, também dá essa condução. Então, tanto análise de documentos, quanto escutar esse paciente, também é uma forma que nós temos dentro da perícia, né? Mas sempre acompanhado do assistente técnico. Principalmente o paciente, né? Que muitas das vezes o que salta aos olhos não é erro. Né? Claro. Então, é importante que esse paciente também tenha o acompanhamento de um assistente técnico para ele. Perfeito. E quais são os direitos dos médicos em situações de litígio? Então, de que forma que eles podem se defender aí contra acusações de erro médico quando acreditam aí ter seguido todos os protocolos, tudo que era devido, enfim, ele fez tudo que era possível, né? E mesmo assim ele está enfrentando um processo judicial aí por erro médico. Então, essa questão, ela começa antes mesmo do atendimento do paciente, né? Então, ele tem que ter a documentação comprobatória. Dentro aí da área do direito médico, nós temos a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma relação de consumo entre o profissional, né, médico e o paciente. Então, o dever de comprovar que informou é do profissional também. Então, ele precisa ter essa base, né, de documentos, termos de consentimento, prontuário muito bem redigido, ficha de anamnese, ficha de acompanhamento. Então, ele tem direito de usar tudo isso, né, toda essa documentação. Precisa estar resguardado. Precisa estar resguardado. E muitas das vezes os profissionais falam, olha, eu orientei, eu conversei, mas o paciente diz que não. Então, é a palavra de um contra o outro. Claro. Então, ele precisa dessa documentação, né, e ele tem o direito a todos as formas de defesa dentro do processo, né? Então, a gente vai pedir audiência, a gente vai pedir perícia, né? A perícia é a chave, Claro, né? Para se demonstrar. Sim, é o grande ponto, né? É o grande ponto, até porque é o profissional que tem que comprovar uma excludente de responsabilidade dele. E é nesse momento que ele vai mostrar que, tecnicamente, ele fez tudo adequado. E, lembrando, tem a questão da falha, né, com relação ao erro, e tem a questão da falha na questão de informar. Então, são 2 pontos. Se eu consigo comprovar que não houve erro, né, não houve falha técnica, mas que eu não consigo comprovar que esse paciente foi bem orientado, aqui ele ganha, mas aqui ele perde. Então, pode haver uma condenação parcial, exatamente. Parcial, claro. Exato. Entendi. E o aumento da popularidade aí desses procedimentos que falávamos sobre a acessibilidade, né? Desses procedimentos estéticos minimamente invasivos, tem gerado mais ações judiciais? Então, que cuidados adicionais os profissionais e os pacientes devem tomar nesse sentido? Com certeza, né? Esse aumento exponencial, né, de oferta e demanda, né, dentro do mercado da estética, ele fez com que muitas pessoas que antes não tinham acesso agora tenham, né? Então, é muito importante o paciente fazer uma análise para além do Instagram, né? Então, claro. Né? Porque às vezes ele vai espelhar a expectativa dele num outro resultado, né? Ele vai ser muito individual. Exatamente. Então, e nós temos casos também onde o profissional ele tem muitos seguidores, mas isso não necessariamente quer dizer que ele seja um profissional de extrema excelência dentro da sua área. Essa né? autoridade toda, né, que representa ali. Exato. Então, deve-se buscar, né, o paciente ele tem que ter, a gente sempre orienta o paciente, por exemplo, fazer buscas para ver se há algum processo em face da clínica, né? Não necessariamente ter processo quer dizer que já foi condenado, né? Perfeito. Mas é fazer uma análise com relação ao profissional, né? Fazer toda essa busca criteriosa e os profissionais a terem, então, todo o resguardo preventivo de documentação. Documental e o que mais for necessário. Alinhar a expectativa, sentar com o paciente, explicar e dar todo o suporte pré e pós-procedimento. Melhor caminho é sempre a prevenção, né, doutora? Exatamente. Muito bom, muito obrigada pela entrevista, muito Eu obrigada, por uma agradeço. honra recebê-la aqui para falar sobre isso. Uma honra estar Importante. aqui com você.
Muito obrigada. Olha só, também quero agradecer aos nossos apoiadores, CF Home Design, com esse mobiliário incrível, e a Quadro Shop, por esses quadros belíssimos aí que enfeitam a cada episódio aí do nosso programa, a mais completa loja de quadros de Curitiba. E agora um recado para você que é empresário. Sabia que a sua marca pode aparecer aqui no programa Seu Direito em Pauta? A sua empresa e o seu negócio podem estar aqui conosco através de parcerias, apoio e cotas de patrocínio. Como fazer isso? Basta entrar em contato através dos endereços que aparecem agora no vídeo. Gostou desse programa? Então já nos siga nas redes sociais, no Instagram Seu Direito em Pauta, como aparece na tela para você, e também em nosso canal do YouTube, onde você pode conferir esse e outros episódios. Seu Direito em Pauta, porque a informação é a sua maior aliada. Nós nos vemos na semana que vem. Até lá!